relator, que é o primeiro a fazer os questionamentos, o vereador Cid Ferreira, depois aos demais vereadores, secretário, eu só queria, para a gente entender então o que ocorreu. Na verdade, nós protocolamos a CPI no dia 20 de outubro de 2013. No dia 21 de outubro de 2013, uma empresa, a Claro, protocola 31 pedidos de licenciamento ambiental, logo após a protocolização dessa CPI. Antes disso, nenhuma empresa havia solicitado o licenciamento ambiental. Aí o senhor está dizendo que, a partir de 2010, a municipalização desse tipo de licenciamento, não houve entrada no município de nenhum pedido também de licenciamento ambiental, mesmo dispensa, por parte de qualquer empresa. Então nós podemos concluir, secretário, que de 2010 até hoje, todas as empresas que instalaram antenas na cidade, sem cumprir a exigência da resolução do Consema e posteriormente da lei complementar, elas foram instaladas de certa forma de maneira irregular. Se não fizeram, aquelas que não fizeram antes de 2010 podem se enquadrar em que não havia o licenciamento municipalizado, deveriam fazê-lo em outra esfera. Mas também deveria ter. Né? Mas aí não haveríamos registro. Agora, a partir de 2010, com a municipalização, as empresas que tenham instalado não protocolaram solicitação de licença ambiental, então SMA. E neste ano de 2013, não houve nenhum outro protocolo além desse que eu relatei. O caso está sendo tratado no sentido de exigir as licenças necessárias nos 30 casos. Não há outro protocolo no ano de 2013 nem anos anteriores a partir do licenciamento. Agora, além desses 31 equipamentos que a Secretaria são 30, além desses 30 equipamentos dessa operadora, que a Secretaria foi provocada, né, onde eles, na verdade, solicitam uma dispensa. Esses vão ser notificados caso seja confirmado que a antena está instalada naquele local, e aí a Prefeitura vai tomar as medidas legais até, se possível, o embargo da obra, caso a antena já esteja funcionando. E as antenas que foram instaladas de 2010 para frente, que também não tem licença ambiental, essas operadoras vão ser notificadas também, ou não? Para frente, 2010 para frente. Olha, no período 2010 a 2013. O que acontece, vereador? Nós encontramos uma secretaria municipal, um órgão gestor municipal de meio ambiente, bastante incipiente para um município do porte de Campinas. É bom a gente deixar claro isso aqui, para a gente poder esclarecer a possibilidade de fiscalização instalada nessa secretaria antes de janeiro de 2013. Só antes disso, desculpa, eu queria registrar a presença do vereador Gilberto Vermelho, do vereador Marcos Bernardelli, líder do PSDB e vice-líder do governo, respectivamente. Desculpa, que eu ia fazer assim, se o senhor terminasse, eu iria fazer. Pode continuar, desculpa. Queria cumprimentar os vereadores mencionados e agradecer pela parceria, pela forma como os vereadores têm, em várias oportunidades, procurado a Secretaria, procurado a Prefeitura e se colocado à disposição para auxiliar as diferentes secretarias nas atividades da gestão pública municipal. Então, retomando, vereador Orsi, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, uma secretaria que nós encontramos aqui em Janeiro, bastante frágil. Se comparadas às outras cidades do porte de Campinas, chama ainda mais a atenção a fragilidade com que o assunto ambiental foi tratado nos anos anteriores. A moderna legislação ambiental, vereador, é da década de 80. A Lei da Política Nacional de Meio Ambiente é de 1981. E a Secretaria do Meio Ambiente foi implantada aqui como um desmembramento de um pequeno departamento da antiga CEPLAN, a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente,
a partir de meados do ano de 2008. Então, 2008, 2010, municipalização do licenciamento, é um processo bastante recente. E nós encontramos uma situação em que a fiscalização ambiental, apesar de ter alguns fiscais contratados, né, hoje a gente dispõe de 5 fiscais em atuação na Secretaria, essa fiscalização, esses fiscais, eles operavam boa parte nos trabalhos administrativos internos, em função da baixa quantidade de técnicos e administrativos na Secretaria. E para vocês terem uma ideia, é uma cidade muito maior do que outras em que eu já, inclusive, fiz gestão. Eu estou de exemplo. Diadema, 400 mil habitantes. Marília, 140 mil habitantes. Na década de 90, encontramos uma secretaria em Campinas, uma cidade 10 vezes maior em termos de população, com o mesmo número de funcionários que tinha uma cidade como Marília, na década de 90. E com esses fiscais, setor de fiscalização, sem emitir fiscalizações, um processo muito incipiente de organização, pouco pessoal. Isso era a realidade do contrato de dezembro, em janeiro desse ano, que refletia novembro e dezembro do ano passado, quando começou o processo de transição. Então, quero destacar isso. A fiscalização esse ano, ela vem sendo feita por impossibilidade de abrir duas frentes, atendendo à denúncia. Então, todas as denúncias que vêm chegando nas diversas áreas, né? Então, o ideal seria, e será, organizar uma fiscalização cada vez mais preventiva, que a gente possa ver, qual que é o tema? O tema é antenas de celulares? Vamos chamar e ver como está a situação em antenas de celulares. Não é isso que nós encontramos, não era isso que era possível fazer já nesse exercício, porque a gente começou a atender prontamente a todas as denúncias, tanto que resultaram no volume de multas que hoje a Secretaria já realizou até essa data. Então, esclarecendo isso, o fato é que no período de 2010, a partir de 2010, as antenas que se instalaram deveriam ter sido submetidas ao licenciamento ambiental nos termos da resolução do Conselho. E aquelas que não o fizeram, elas, uma vez notificadas, devem passar por um processo de regularização, se isso for possível. Então, todas elas, todos vão ser notificados. Vai ser feito um levantamento de nós, como esse assunto entrou na pauta a partir desse momento que a gente não tinha registro, e o licenciamento, ele não é só no âmbito da parte ambiental. O licenciamento na prefeitura, ele tem 3 pilares. Ele é um licenciamento urbanístico, que diz respeito ao uso e ocupação do solo. Ele deve ser um licenciamento sanitário, em que a Secretaria da Saúde se manifesta sobre os aspectos de saúde pública ligados às ondas eletromagnéticas e o possível impacto na saúde pública. Quem se manifesta sobre isso é a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde, e sobre o aspecto ambiental, nos aspectos possíveis impactos locais relacionados principalmente à parte construtiva da implantação desses equipamentos. Então, existe hoje o caso concreto, nós estamos partindo do caso concreto, estamos tomando todas as medidas para que o licenciamento se prossiga, né? E as medidas cabíveis em relação também a possíveis multas e possíveis processos de regularização ou não, quando possíveis, em relação aos pedidos em que a gente tem oficialmente em mãos. Todos os demais casos são sujeitos a manifestações, inclusive da população, que se registram nos casos, nos ajudam quando dizem, olha, tal antena de tal operador entrou em operação após 2010, e eles serão verificados e notificados. Então, essa é a forma como nós encontramos o assunto e as medidas que estão sendo tomadas pela secretário, eu estava passando a palavra para o vereador Cid Ferreira para ele fazer os seus posicionamentos. Eu volto depois, secretário, também que eu tenho algumas dúvidas ainda sobre
sobre essa questão do licenciamento, até para explicar melhor o que com relação ao licenciamento de uma antena, quais são os aspectos que precisam ser analisados, né? E com relação, inclusive, a eventuais antenas que foram colocadas em áreas onde não existe hoje remediação ambiental. Se porventura, de repente, for necessária a retirada, se vai ser essa a posição da Secretaria do Verde de Desenvolvimento Sustentável, com relação àquelas em que for devidamente constatada que houve uma depreciação, houve um impacto ambiental, não é? onde realmente se efetivou algum tipo de irregularidade ambiental. Mas antes eu passo a palavra para o vereador Cid Ferreira, relator, para fazer as suas questões. Por favor, vereador. Presidente,